E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Roger Mello e hoje eu quero falar sobre o que nos limita, o que me limita, o que pode limitar você. Isso é um limite interno ou externo, mas olha só, no final eu espero que você saia daqui com um insight poderoso e mais ação do que simplesmente motivação, entendeu? Porque isso é algo muito importante, gente. Esse canal aqui, ele é específico para te dar ideias, insights, contar um pouco de história e fazer com que você saia de um lugar que você está hoje, que pode ser esse lugar onde você se sente preso, que você se sente que não está sendo o potencial você, para um lugar onde você sim está conseguindo colocar em prática aquilo que você sabe, tá pensando ali, às vezes no banho, às vezes quando deita, a cabeça no travesseiro e a tua cabeça começa a rodar, mas chega no outro dia, o que acontece? Você se sente travado, continua fazendo aquela mesma rotina e simplesmente não vai pra frente em direção aos seus objetivos. Bom, e é o seguinte, gente, para quem não me conhece, aqui hoje eu moro em Balneário Camboriú e a minha jornada tem sido bastante árdua, com muita coisa acontecendo, mas olha, eu venho colhendo os meus méritos, venho colhendo os meus frutos. Eu quero passar um pouco disso, um pouco dessa rotina, um pouco do que eu estou passando e isso com certeza vai fazer um pouco de sentido para você. Porque hoje aí, quando a gente está chegando na casa dos 30 anos, a gente já vê um pouco de resultado e um pouco do que deu certo e que deu errado nos últimos 10 anos. Porque, você sabe, a casa dos 20 aí é um período que a gente está em aprendizado, onde a gente está testando, errando. Lá no início dos 20 a gente seta vários objetivos e a real é, será que quando eu cheguei nos 30 de fato eu alcancei o que eu queria? Bom, é isso que eu quero falar um pouco, porque isso tem a ver com os limites. E esses limites, o que são, né, esses limites? Os limites às vezes são internos e externos, né? Porque veja bem, uma das coisas que acontece comigo, tá? Nesse canal aqui, volta e meia ele vai e vem. Só que o fato é que eu administro uma empresa de marketing também, onde a gente atende clientes do setor financeiro e, cara, muita coisa acontecendo lá e às vezes eu não tenho tempo para estar aqui gravando. Não é nenhuma questão de tempo, na verdade, é uma questão de prioridade. Mas quando eu chego aqui no YouTube, eu simplesmente penso assim, cara, se eu não estou aqui, parece que falta alguma coisa pra mim. Sinceramente, parece que fica faltando alguma coisa do tipo, cara, eu tô fazendo minha vida acontecer, mas eu não tô espalhando algo de bom. Eu tô simplesmente fazendo meu serviço, que é algo bom, que tá ajudando pessoas sim, tá ajudando o meu cliente, tá ajudando os clientes dos meus clientes. E eu fico pensando, o que é esse mais? E aí, toda vez que eu pego meu celular, abro o YouTube, eu vejo outras pessoas fazendo conteúdo, eu vejo os meus conteúdos lá e eu, poxa, cara, meu canal ele tá rampando, meu canal está no início, mas por que ele não tá há mais tempo se eu comecei com esse negócio de gravar conteúdo já fazem pelo menos uns 8 anos? E cara, essa é uma história interessante porque há 8 anos atrás eu saí da agência que eu trabalhava numa agência, era uma agência de marketing digital também, e eu fiz o Fórmula de Lançamento, para quem não conhece, Érico Rocha, enfim. Entrei no mercado, comecei a fazer infoprodutos, lancei várias pessoas, fiz vários infoprodutos. Criava conteúdo naquela época, ali em meados de 2019, 2020, 2021, 2022. Eu fiz bastante conteúdo pro meu Instagram. Depois acabei apagando muita coisa e postando mais vida normal, assim, fotos, enfim. Mas o que acontece? Volta e meia eu sinto a necessidade de estar aqui. E aí eu fico pensando, cara, por que eu não estou aqui mais vezes quanto eu gostaria? Né? Essa é uma grande pergunta. E eu fico pensando assim, cara, algum limite está acontecendo. Aí eu vou analisar essa questão. Que limite é esse? É um limite físico, ou seja, eu não tenho um lugar para gravar? Eu não tenho luzes para gravar? Eu não tenho um microfone para gravar? Eu não tenho uma câmera para gravar? Eu não tenho um editor de vídeo para gravar? Eu não tenho internet? Não para todas as respostas. Ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer isso. Né? Eu tenho conhecimento? Tenho conhecimento. Tenho tempo livre? Tenho tempo livre. Então a gente mata essa charada. Então não existe um limite externo ao meu redor que me impede de fazer aquilo que eu quero. Beleza, isso é óbvio. Tá sendo óbvio, né? Sempre foi óbvio, na verdade. E aí, qual que é o limite, então? Gente, aqui tá a sacada. Para você que tá me ouvindo aí, o limite interno, ele é, assim, o fundamental. E o que acontece? Como é que a gente acaba entendendo esse limite? Pensa o seguinte, geralmente quando você tem uma ideia, e essa ideia ela é um pouco extraordinária, um pouco que tira você da zona de conforto, geralmente vai ter uma voz lá dentro que vai te dizer assim, cara, putz, isso é difícil. Putz, mas e se, tá, mas é que, porém,
no entanto, vai vir essa segunda voz, que é uma voz assim, um pouco de... que ela tá querendo te proteger, na verdade, tá? Ela não tá nem querendo assim o teu mal, essa voz tá querendo te proteger. E ela entra no inconsciente e conscientemente a gente cria um limite, né? Qual que é esse conscientemente que a gente coloca? Cara, basicamente eu vou chegar no meu horário livre que eu tenho tempo para fazer aquilo, eu vou escutar uma música, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa de casa, eu vou passar tempo com o meu familiar, e eu acabo deixando de fazer aquilo porque eu tenho uma coisa mais importante. Eu tô com pouca vontade, eu não sei se vai dar certo, eu tenho que ver um detalhe. Isso acaba fazendo você ficar ali, sabe? Naquele local de procrastinação. Uma coisa interessante, tá? Chegou agora esse período de frio, estamos agora em junho e faz mais ou menos assim uns... Acho que faz mais ou menos uns 30 dias que começou a virar o tempo aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e aí começou a ficar um pouquinho mais frio. E eu também estava focando bastante no trabalho, cuidando da casa, porque a Gabriela também estava fora, então eu fiquei um pouco aqui cuidando do trabalho e também cuidando da casa. Acabei me sobrecarregando, mais o frio. Acabou que eu, cara, comecei a treinar um pouco menos. E aí, faz alguns dias já que eu até comentei com a Gabriela, cara, que loucura, eu tô todo dia me cobrando que eu tenho que treinar. E parece que isso está me fazendo mal, porque eu tô falando todo dia, eu quero treinar, eu quero treinar, eu quero treinar, e nunca chego lá. E nunca, de fato, vou treinar. Aí, hoje, especificamente, o que aconteceu? Hoje vou organizar aqui o meu espaço, que é a nossa varanda da casa. Aí organizei, enfim, aspirei o chão, organizei o lugar. Aí o tempo tá bom, hoje eu pensei, cara, eu vou pra rua. Vou pra rua. Aí cheguei na rua, tava escutando uma live, que era uma live, na verdade, de música, o cara fazendo música ao vivo. Aí eu sentei aqui no escritório, me deitei um pouco, fiquei escutando, eu pensei, tá, o que eu realmente quero? Eu tô vendo que tem algum limite acontecendo, alguma incongruência, porque eu tô querendo várias coisas, tô querendo me dispersar, mas não tô fazendo o que é algo que vai me fazer bem, vai fazer bem para outras pessoas, eu tenho certeza disso. E aí eu, cara, montei luz aqui, montei cenário, eu já tinha uma ideia de vídeo que eu queria gravar, vou gravar hoje. Mas perceba que eu não fui treinar ainda. Era o dia de treinar, mas eu não fui treinar. Eu queria uma coisa e acabei fazendo outra. Tô aqui fazendo vídeo. Então, duas coisas. Primeiro eu resolvi um problema que era o de vir aqui gravar, que já tinha um tempo também que eu tava me cobrando. Matei essa. Aí o que eu vou ver agora? Amanhã, no dia de amanhã vai ser uma sexta-feira inclusive, se eu vou conseguir ir treinar. Geralmente sexta-feira é mais complicado, porque às vezes a pessoa quer relaxar, quer sair, né, quer dar uma volta pela cidade, quer comer fora e acaba não colocando isso em prática. Principalmente pra mim, que geralmente, se eu tô uns dias sem treinar, o horário que eu volto a treinar é à noite. Aí à noite geralmente já tô mais cansado por causa do trabalho, então já é um limite que eu coloco. Só que perceba, não é um limite externo especificamente, né? É um limite interno, é um limite de, putz, eu tô com pouco tempo, ou vou fazer uma outra coisa. Olha só, eu tô mesmo me auto sabotando, dizendo que amanhã eu já vou sair, eu vou fazer alguma coisa fora de casa no final do dia, e aí já é sexta-feira, então não vai treinar. Então olha só como a nossa mente, ela acaba divagando para fazer com que a gente fique dentro da nossa zona de conforto. Eu ia falar fora da zona de conforto, né? Mas ela não quer nós fora da nossa zona de conforto. Nossa mente nos quer dentro da nossa zona de conforto. E é engraçado porque que isso acontece, né? Geralmente isso tem a ver com medo, com alguma crença, por exemplo, crença de que é difícil, ou que eu não vou conseguir ficar como eu quero, ou que eu vou ter que me esforçar demais, ou como que as pessoas vão me olhar, ou se elas vão me julgar. Então, esses processos, eles estão sempre envolvidos, tá? E até para a gente entrar um pouco mais nesse conceito, em como o limite que nós estabelecemos, ele está configurado. E isso é importante você saber, tá? E assim, se você chegou até aqui, já dá um like nesse vídeo, cara, para eu saber que você está curtindo o vídeo. Inscreva-se, sabe? Porque eu quero fazer mais conteúdos desse tipo. Tô sempre dizendo que eu quero fazer mais conteúdo, aí faço a cada 2 meses. Mas enfim, né? Quem sempre tá com esperança é aquele que ganha o jogo. Quem perde a esperança é o que perde o jogo, né? Então, vamos lá. Dito isso, cara, como que tá configurado essa questão do limite dentro da nossa cabeça, tá? Pensa o seguinte, tá? Pensa que existe como se fosse uma pirâmide, e essa pirâmide, ela tem como se fosse uma hierarquia. Lá no topo da pirâmide, o que é mais importante para nós é a nossa identidade, tá?
nossa missão e nossa identidade. Abaixo disso, o que nós temos? Nós temos aqui os nossos valores, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu prezo. Abaixo dos valores tá as nossas crenças, aquilo que eu acredito sobre eu mesmo, sobre mim, sobre as pessoas, sobre as minhas capacidades, se eu tenho capacidade de fazer algo, se eu mereço ganhar algo e se eu posso fazer algo, né? E abaixo das crenças, então, eu tenho ali as minhas habilidades, depois as minhas atitudes e, por último, o meu ambiente. Talvez você já tenha ouvido falar dessa hierarquia, dessa pirâmide, tá? Mas olha só, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas estão, assim, numa bad, ou elas estão passando por vários problemas com os pais, por exemplo, tá? Eu vou dar agora um monte de exemplos para falar sobre como o limite, ele tá encadeado, ele tá, assim, ele tá enroscado com várias coisas na nossa vida, tá? Primeiro limite em relação ao ambiente. E como é que funciona isso? Para pensar, tu já nunca ouviu falar, ou você mesmo se falou, eu preciso sair daqui, eu preciso sair da casa dos meus pais, ou preciso mudar de cidade, ou preciso mudar o ambiente está muito pesado. E essa é uma primeira fase da mudança, né? É um limite que você tem, porque você acredita que você vai estar melhor fora do limite daquele ambiente, tá? Então, às vezes, o ambiente, ele vai te ajudar a você sim mudar. Você, por exemplo, eu já mudei bastante de casa, já mudei bastante de escola, já mudei bastante de cidade, de bairro. Então, assim, eu entendo como o ambiente, ele faz diferença na minha vida. E hoje, vindo aqui para Balneário Camboriú, mais do que tudo. Aqui é uma cidade perfeita, uma cidade que tem natureza, uma cidade que tem comércio, uma cidade que tem entretenimento, enfim. Então, esse ambiente, ele me dá mais liberdade do que tira a minha liberdade, porque é muito gostoso, tem tudo que eu preciso, é um lugar bom de conviver, é seguro, enfim. Então, o ambiente é a primeira limitação nossa, tá? É a primeira limitação. É uma limitação que você pode mudar e você tem que entender se mudar o ambiente vai te dar mais liberdade para fazer aquilo que você quer, tá? Então, ambiente, lá na base. Depois disso, nós temos aqui os nossos comportamentos. E o que é os nossos comportamentos? Cara, como eu ajo, como eu me comporto, ele vai me limitar ou não, concorda? Por exemplo, eu posso ter comportamentos que vão me ajudar a conseguir, por exemplo, mais clientes. Na minha empresa, esse comportamento é eu mandar mais mensagens, eu ligar para mais pessoas, eu criar mais anúncios para que mais pessoas me atendam, mais pessoas falem comigo, mais pessoas cheguem até mim e eu consiga apresentar meu serviço para elas e, consequentemente, vender mais. Agora, se eu tiver um comportamento de medo, por exemplo, eu não vou conseguir falar com pessoas estranhas, não vou conseguir levantar o telefone para ligar, não vou conseguir fazer uma apresentação de vendas, tá? Então você tem que entender se é um problema de comportamento. E às vezes o comportamento ele tá a ver como eu me comporto, porque eu posso me estar me comportando tímido, extrovertido, enfim. Depois disso, eu tenho as minhas habilidades, né? Depois de ambiente, comportamento, habilidades. Porque às vezes, e olha só, gente, só um parênteses, às vezes você resolve as coisas de cima para baixo, por isso que eu comecei falando de missão, identidade, valores e crenças, tá? Eu tô falando agora os exemplos de baixo para cima, mas você resolve, quando você resolve o topo, tudo abaixo se organiza. Quando você começa resolvendo as coisas pela base, a pirâmide, os bloquinhos de cima ainda precisam ser ajustados. Porque olha só como isso é interessante. Se eu só mudo de ambiente, já tem aquele clássico, você muda de casa, você muda de escola, você muda de emprego, você muda de namoro, mas o problema está sempre contigo, sempre te acompanhando. Então não adianta tu mudar, não é o ambiente, é algum problema acima dessa hierarquia. Então olha só, vamos chegar lá. Falei de comportamento, então como que eu me comporto? Como que eu me comporto para ter mais resultados? Só que de repente esse comportamento, eu até sou, por exemplo, quero vender mais, tá? Ou quero ser mais extrovertido. Até consigo ser extrovertido, só que ainda está faltando um pouquinho de habilidade, um pouquinho de carisma, um pouquinho de humor. O que eu preciso? Não é mais me comportar de uma maneira extrovertida, eu preciso da habilidade, eu preciso de habilidade, saber como engajar as pessoas, saber como ser divertido, saber como ter humor, né? Então eu preciso estudar.
Como é que eu faço para estudar? Bom, quem são as minhas referências? O que eu preciso estudar? Eu preciso adquirir as habilidades. Beleza, adquirir as habilidades. Cara, comecei a ser legal, conseguir fazer aquilo que eu precisava. Por exemplo, eu tive que ter habilidade aqui em aprender teclas, né? Aprender produção musical, teoria musical, gêneros, ritmos. Eu já tocava bateria, por exemplo, então para mim foi mais fácil eu saber um pouco de ritmo, eu ter uma noção de tempo e também de gêneros, tá? Mas teclas é diferente de que bateria, aqui eu tenho que entender muito mais de estrutura de música, né? Enfim, estou aprendendo isso, tem sido uma grande jornada, estou adquirindo habilidade. Só que o que acontece? Eu preciso agora, depois de habilidade, eu preciso acreditar em mim. Por exemplo, eu comecei a improvisar, fazer assim, estava fazendo música já, isso eu já tenho algumas músicas no meu celular, eu até fiz um vídeo aqui para os shorts. E o que acontece? Eu comecei a brincar e improvisar, fazendo ali um improviso, um freestyle, um hip hop, um rap, sabe? Soltando algumas frases. Só que, cara, eu percebi como eu estava precisando de mais habilidade, aprender ou me arriscar mais. E o que acontece? Eu tava com uma crença, putz, será que eu consegui gravar eu tocando? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então eu tava com algumas crenças de que eu não tinha tanta capacidade, tanta habilidade para fazer música, improvisar uma letra, soltar uma letra aleatória e colocar no ar. Então perceba, qual que é o processo para isso? Se eu já tenho habilidade, e eu já tenho esse comportamento diário de fazer música, é uma questão de crença, eu preciso acreditar em mim para colocar isso em prática. Porque senão eu estou limitado, existe um limite dentro de mim que é a crença de que eu não vou conseguir criar música, criar uma letra, cantar essa letra, fazer um improviso na hora, gravar o vídeo e publicar isso para as pessoas verem. Percebe? E aí, o que aconteceu? Esse canal aqui eu tava pensando, cara, vou pegar meu canal e vou começar a fazer vídeos de música, sabe? Entretenimento, falando com a galera e depois vir aqui e fazer um som. E aí, cara, veio uma crença que não, isso aqui não vai ser legal. Eu acredito que não vai ser legal, acredito que não vai dar tanto certo. E eu até desencanei da ideia, sinceramente, tá? Porque foi mais uma questão estratégica daí, porque eu fiquei pensando, cara, deixa eu ver quais são os canais e como que esses canais estão funcionando. Eu vi, cara, um engajamento assim é médio, eu acho que eu prefiro fazer um assunto assim mais diversificado, talvez um dia falando de música, talvez conectando música com a vida, com criatividade, com negócios, aí sim vale a pena. E aí, então, se eu resolver as crenças, eu preciso ir para os próximos passos. O que é resolver as crenças? Eu tenho crença de capacidade. Não consigo tocar. Eu resolvi. Eu tenho método, eu estou aprendendo e para mim isso é tranquilo. Aí depois de merecimento, eu mereço, tipo, aprender a tocar, eu mereço ser um cara legal e, putz, conseguir desenvolver música. Consigo, mereço isso. Posso? Posso. Aí eu tenho que ir para a parte de valores, né? Pô, eu valorizo essa criatividade que tem dentro de mim, porque nesse caso, nos valores é o quê? O que eu valorizo e o que eu carrego de valores que vieram dos meus pais, da minha família, da minha criação para cá. Por exemplo, meu pai toca violão e canta. Minha tia toca, canta, já teve banda. Meu tio também. Então, assim, por parte de pai, eu tenho uma família bem musical, sabe? Então, isso aqui já tá dentro de mim. E se eu trazer esses valores da minha família pra cá, pra mim hoje, cara, eu vou simplesmente internalizar essa força que eu carrego, esses valores que são ancestrais, hereditários, e vou fazer as coisas acontecerem de uma maneira ainda mais gostosa. E com isso, o que acontece? Eu vou para um outro nível, que é meu nível de identidade. Então eu posso dizer, putz, eu sou um músico, eu toco música, eu sou um streamer, eu sou um influencer, eu sou um empresário. E eu começo a dar rótulos para aquilo que eu começo, que eu construí na minha vida. Vamos pensar agora de uma maneira contrária como isso funciona. Né? Porque eu fui construindo degrau de baixo para cima, agora se fosse de cima para baixo, por exemplo, se eu começar a falar assim para mim, olha, eu sou músico e eu começo a acreditar, né? Eu começo a valorizar tudo que é referente à música, valorizo as pessoas que estão tocando na rua, valorizo novas músicas que são lançadas, eu
começo a acreditar em mim que eu sou de fato um músico, então eu começo de repente a criar mais, eu começo a estudar mais, começo a criar mais habilidades, começo a ter mais comportamentos de músico, ou seja, tô o tempo todo criando, tô o tempo todo falando de música, escutando música, estudando música. E o meu ambiente eu transformo para ele ser um ambiente musical. Então, de repente, eu vou ter caixas de som melhores, vou ter microfones, headsets aqui, fones de ouvido também melhores para fazer música. De repente, eu vou pegar um teclado de um controlador, vou sair de 25 teclas para um de 49 teclas, entendeu? E aí eu vou criando o meu ambiente de músico. E isso vai reforçando ainda mais minhas crenças, minhas habilidades, minha identidade. Então veja, se você hoje está precisando explorar esses limites que está dentro de você, eu faria assim. Quem eu sou? Que identidade eu quero atrair? Por exemplo, pode ser que você queira, assim, um caso clássico é você quer ser simplesmente mais criativo, você quer colocar essa criatividade para fora. E vocês perguntam, você acredita que você é criativo? Quem você é? Fala assim, quem eu sou? Eu sou criativo? Aí vai vir uma voz, eu sou, eu não sou, não sei o quê. Cara, você vai ter que perceber, se a voz está sendo negativa, você não se acredita que não tem essa identidade. E quando você não tem identidade, você não acredita, você não tem tanta habilidade, você se comporta de uma maneira que não é congruente com aquilo que você quer e o seu ambiente também não favorece. Assim, de uma maneira holística, você tem que olhar com essa pirâmide, tá? Eu não lembro o nome dessa pirâmide, de repente tem em algum dos livros aqui, tá? Eu não sei, sinceramente, não lembro. Mas, cara, bota isso no caderno e tenta desmembrar. No topo, minha identidade, depois, meus valores, o que eu valorizo, o que eu acredito, as minhas habilidades, meu comportamento, meu ambiente. O que eu tenho que fazer em cada uma desses níveis para conseguir desbloquear aquilo que eu quero, beleza? Porque, cara, eu vou te dizer, eu fiquei um tempão sem gravar. Sabe quando eu comprei isso aqui? Eu comprei em 2022, provavelmente. 2022, é verdade. E aí, assim, cara, quando eu comprei eu era muito ruim, não sabia de nada. Nada. Não sabia de nada para tocar nisso. Principalmente um programa que trabalha com isso aqui, que é uma interface, é um programa. Mas também tocar as notas, quais são as notas, escala, progressão, nada, não sabia nada. Eu já estou bem mais avançado. E assim, eu evolui muito nos últimos 15 dias, talvez, nos últimos 30 dias, mas tipo assim, muito mesmo, sabe? De entender plataforma, de como mexe, entender como criar, enfim. E aí, cara, o que me ajuda? Me ajuda eu dizer assim, não, eu sou um músico também. Eu não preciso me limitar a ser só um cara que, eu sou um empreendedor, eu sou empresário, ou eu sou filho, ou eu sou pai. A identidade que você dá a si mesmo, as identidades que você dá a si mesmo, define a tua vida. Então, o que você tem que ser hoje? Né? Coloca a carapuça que você quer ser e viva isso, cara. Sabe? Viva isso, porque às vezes o que falta é você simplesmente vestir aquela roupa daquilo que você quer ser, sabe? E por muito tempo, cara, eu vivi assim... Por muito tempo não, na verdade, assim, quando eu era jovem, assim, na minha adolescência principalmente, eu era muito de pegar comportamentos de outras pessoas. Comportamentos de pessoas que eu admirava, sabe? Então é como se eu internalizasse ali como ela vivia, os trejeitos da pessoa para dentro de mim. E o que isso me ajudava? Me ajudava eu me sentir uma nova pessoa. E quando eu me sentia uma nova pessoa, era como se eu tivesse uma nova identidade. E essa nova identidade vinha carregada com os valores que aquela pessoa, na minha referência, tinha, o que ela acreditava, como as habilidades dela, os comportamentos dela e o ambiente que ela estava. E aquilo me transformava, cara. Então talvez isso funcione para você também, sabe? Quem são as pessoas que você tem que ouvir, se inspirar e pegar a habilidade delas e colocar dentro de ti? Tem um cara que eu tô seguindo que faz música ao vivo, que ele faz streaming ao vivo. E, cara, ele simplesmente se tornou uma inspiração pra mim. E eu voltei a fazer música por causa do cara, sabe? E o cara é americano, enfim, ele nem me conhece, eu nem conheço ele, mas eu consegui absorver aquilo e colocar dentro de mim aquela essência, os valores dele, de fazer música, de ter um entretenimento legal, sabe? De criar, de criação. E, cara, comigo tem tudo a ver, porque eu sempre fui muito de criar,
Eu sempre fiz coisas assim diferentes, desde lutas, esporte, skate, cara, futebol, música, corrida, sabe? Um monte de coisa assim que me fizeram ser uma pessoa que gosta de criar. E talvez por isso que eu esteja aqui criando, talvez por isso que eu estava me sentindo mal e estranho de ficar tanto tempo querendo gravar e não estava conseguindo gravar, eu não sabia porquê, mas o porquê era simplesmente que eu queria estar gravando, eu sinto necessidade de fazer isso, mas não estava conseguindo, por causa de tempo, por causa dos meus limites internos, e meus limites internos, eles eram mais, nesse caso, se a gente for utilizar a pirâmide aqui, eles são limites claramente de comportamento. Porque eu acredito em mim. Eu tenho as habilidades para isso. Eu valorizo isso. E eu sei que eu sou um criador. Só que eu não estava com um comportamento. E o comportamento é o quê? Cara, liguei minhas luzes, simplesmente, testei o microfone, cara, tô com a ideia, pimba, vou executar. Então, cara, talvez isso seja uma motivação para você. Se você chegou até aqui, larga o dedo aqui no like, larga o dedo aqui no inscreva-se, que eu quero aumentar esse canal, eu quero que isso aqui se torne uma potência, uma porrada. E, cara, evoluir com tudo. Evoluir a nível de conteúdo, a nível de produção para você. E olha, quem sabe, hein? Quem sabe, o mundo só depende da gente, o mundo só depende de você. E, na verdade, o lifestyle que você quer viver, você tem que fazer. E lifestyle hoje em dia está muito a ver com essa influência que você tem sobre o mundo. Assim, pode ser que você não seja muito afim das redes sociais ou muito afim de qualquer outra coisa do digital, mas, cara, a realidade hoje é que no passado teus pais ligavam a TV e eles eram fãs do William Bonner e da Fátima Bernardes, tá? Da Glória Pires ou de qualquer outra pessoa da TV tradicional. E hoje, cara, tu tem a oportunidade de você ser a inspiração para outra pessoa. Seja criando música, seja criando o seu vídeo, seja você criando os seus conteúdos, a sua empresa. E olha, se você ainda não tem empresa, se você hoje não cria, cara, me segue aqui mais, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar bastante aí com isso, com o digital. Afinal das contas, eu já vim fazendo isso há pelo menos aí desde 2018, então já ajudei muitos empreendedores a lançarem seus produtos digitais, a começarem na internet, a começarem a vender na internet, a começar a viver na internet. E talvez eu possa te ajudar isso aqui nesse canal, quem sabe. Espero que você goste desse vídeo, espero que você deixe aqui teu like, se inscreva e comenta aqui o que você achou e se você tem alguma solicitação, algum pedido de algum assunto para um próximo canal eu posso lançar aqui, beleza? Tamo junto, meu nome é Roger Mello, não perde mais, inscreva-se, dê um like.